9h16, de volta aqui com o CBN Vale Primeira Edição, de volta já com o nosso próximo convidado, para falar um pouco mais da cidade de Jacareí. Quando se fala de Jacareí, logicamente, quem é morador em São José dos Campos também tem muito interesse, afinal de contas não existe mais limites, né, entre as duas cidades. A região metropolitana do Vale do Paraíba está praticamente assim. Hoje, nós somos uma macro-região, né? Não é apenas uma única cidade. Logicamente, cada uma com os seus problemas, com as suas dificuldades, suas necessidades e suas soluções. Para falar de Jacareí, Celso Florencio, que é secretário de Governo e Planejamento, já é pré-candidato, né, às eleições municipais deste ano e está conosco para falar de alguns projetos, de alguns fatos que estão acontecendo lá na cidade de Jacareí. É a primeira vez que eu recebo neste ano aqui de 2024 na CBN, é um prazer recebê-lo, seja muito bem-vindo, feliz ano novo, que tenha muito trabalho, muito sucesso, porque quando eu falo de trabalho, eu acho que não vai faltar, né? Para quem está na administração pública, trabalho não falta, não, Celso? Bom dia. Bom dia, Fernando, bom dia para todos os ouvintes da CBN. Para quem está na administração pública e quer trabalhar, trabalho não falta. Tem muita demanda, tem muita coisa que precisa ser feita, tem muito trabalho que precisa ser executado. Então, trabalho é uma coisa que não falta e eu particularmente gosto bastante. Então, é um desafio, né? É um desafio. É um desafio. Né? Ô Celso, a gente vai falar de política, logicamente, porque você é pré-candidato à prefeitura lá da cidade de Jacareí. Mas eu quero começar falando sobre Jacareí, eu acho que é muito importante isso, a gente até alertar a população. Nós temos neste exato momento, não só na região do Vale do Paraíba, mas em todo o território brasileiro praticamente, uma situação muito séria, que é a questão da dengue, né? E o atendimento vem sendo realizado em todas as unidades básicas de saúde, UPAs, hospitais. Vem aí a vacina da dengue, que não será distribuída para todas as cidades brasileiras, mas as cidades estão se mobilizando na tentativa de amenizar o sofrimento da população. E eu falei ontem aqui, e vou repetir mais uma vez, né? Seja qual for o atendimento numa unidade pública de saúde, sempre teremos dificuldades. Isso é absolutamente normal, mas o bom gestor tem que encontrar soluções. E Jacareí deu um passo no caminho certo quando descentralizou o atendimento lá em Jacareí. Hoje nós temos 4 unidades básicas de saúde que também realizam o atendimento ao cidadão que foi picado pelo mosquito da dengue, né? Exatamente. A gente teve um início crítico, né? Muita reclamação no UPA do Dr. Telmo. Então a gente descentralizou pelas 4 UBSs da cidade. Jardim das Indústrias, Parque Santo Antônio, Santa Cruz dos Lázaros e Cidade de Salvador passaram a ter uma resposta mais efetiva para a dengue, para desafogar o UPA, porque o UPA fique para os casos mais graves e os casos mais simples, que é um volume muito maior, é 90% do volume, sejam tratados nessas unidades mais próximo da casa das pessoas, né, e para a gente conseguir ter uma resolutividade melhor e dar um conforto melhor para as pessoas que estão doentes, estão com mal-estar, estão com sintomas de dengue, né, então elas precisam ser bem atendidas e atendidas com conforto. Então a gente descentralizou para essas 4 UBSs do município, para que os casos mais leves sejam nas UBSs e os casos mais graves, aí sim vai para o UPA. Então, deixar o UPA só para os casos mais graves. Lá em Jacareí, a Rosana Gravena, que é a vice-prefeita, ela é a secretária de saúde ainda, né? Isso, a Rosana é a nossa vice, ela é a nossa secretária de saúde. Trabalho, né? Tem, enfrentou uma pandemia, agora tem essa epidemia de dengue, né? Então, mas temos certeza que vamos conseguir superar isso também. Acho que é um trabalho conjunto, né? Poder público e cidade, município, cidadão, as pessoas cuidando da sua casa, né? Muitas vezes a gente deixa desapercebido algum canto com água que pode ser um foco de dengue, e também cuidar do seu bairro, né? De olhar para conscientizar o vizinho, conversar com o vizinho. Às vezes da sacada se consegue ver um ponto de dengue de uma casa que está fechada, muitas casas estão fechadas, estão imobiliárias. A gente tem feito um trabalho também com os corretores, com as imobiliárias, para que essas casas fechadas também sejam vistoriadas e não tenham foco, né? Porque dentro da casa da gente consegue tomar conta, né? Mas uma casa que está fechada, muitas vezes é muito mais difícil. Então a gente tem feito esse trabalho, somando esforços com a população. É uma epidemia que está presente no Brasil inteiro, né? Muita.
muitas cidades aqui na região, quase todas estão sofrendo muito com a dengue, mas somando esforços e agora dando essa melhoria na organização do serviço de atendimento de saúde, a gente espera dar uma resposta melhor para o cidadão jacariense. E você citou um detalhe muito importante. Eu recebi aqui esta semana a Marjorie Franco, que ela é médica veterinária do setor de zoonoses aqui da Prefeitura de São José dos Campos. E ela falou justamente sobre isso. É uma responsabilidade conjunta, né? Não adianta somente a Prefeitura ir lá fazer o trabalho, limpeza de um terreno que está abandonado, de uma casa que não está sendo utilizada, que também está abandonada, se dentro, né, da nossa residência, primeiro, a gente não aceitar a visita do agente de zoonoses, de controle de endemias, né, de arboviroses, para combater, né, essa proliferação do mosquito da dengue, e a gente mesmo não cuidar desse vasinho, né, que tem água parada, porque com esse tempo e temperatura maluco, chuva, né, a água fica parada, tudo isso propicia para a proliferação do mosquito. É um trabalho também que a gente tem que contar com a participação efetiva da população. E com relação ao atendimento de saúde, eu confesso a você que eu tive as duas experiências. Passei pelo UPA, né? Unidade de Pronto Atendimento lá, Dr. Telmo, em Jacareí. Muita gente, né? Muita gente. Na frente da minha filha que ia para o atendimento, tinha 90 pessoas, para se ter uma ideia, né? E logicamente esse volume, essa demanda é muito alta, me fez lembrar, e eu fiquei assim, me fez lembrar a época da pandemia de Covid-19, quando a gente não sabia, né, como enfrentar a pandemia, e uma preocupação muito grande. Só que a dengue, as pessoas têm que ter paciência, ela pode ser fatal, mas as pessoas têm que ter um entendimento que a melhor situação para quem tem dengue ainda é hidratação, muita água, aquele medicamento, né, para combater os efeitos, sintomas da dengue, e descanso. Né? Descanso é o mais importante. Descanso, né? E é uma diferença, né, entre a pandemia de Covid e a epidemia de dengue, é que a epidemia ela cresceu numa velocidade muito maior. Muito rápido. A pandemia, a gente foi se preparando gradativamente. Então, e os casos cresceram muito pouco no começo, depois teve um aumento significativo. A gente já se deparou com a epidemia com números altos. Então, essa reorganização do serviço, ela ficou um pouquinho mais atrasada até pelo volume pelo crescimento muito rápido dos casos de dengue. Então, de uma semana para outra, explodiram os casos. Então, foi aquele momento inicial onde o atendimento ficou comprometido, né? Você tem uma estrutura de saúde dimensionada para atender uma cidade, mas não uma cidade em epidemia. Então, a gente reorganizou o serviço e esperamos agora dar uma resposta mais efetiva. Celso, você é secretário de Governo e Planejamento. Trabalha de forma direta lá com o prefeito Isaías Santana, que tem toda uma preocupação com o bem-estar da população. E você é pré-candidato a prefeito da cidade de Jacareí. Você já conhece a máquina, como funciona a administração. Você está vendo o que vem pela frente aí, né? Cuidar da saúde não é fácil, né? A saúde talvez seja, ao lado da educação e da segurança, são os 3 pilares, talvez, de uma administração que tem que estar a todo momento, né, investindo, preocupado, buscando alternativas. Você sabe que o que vem pela frente, né? Mesmo assim vai sair candidato. Não, eu estou ciente, acho que me coloquei à disposição desse desafio. Acho que a gente precisa, mesmo sabendo que o desafio é grande, a gente precisa estar ali com gás, estar com força e estar disposto a fazer diferente. Muitas vezes a gente está ali na máquina, né? Então a gente sabe o tamanho do problema, mas se a gente não encarar o problema, então o problema ali ele vai continuar. Então é melhor que a gente se prepare para encarar esse problema. E foi isso que eu fiz. Eu me preparei os últimos 7 anos para os próximos anos encarar o problema agora não mais como secretário, mas como gestor. Como gestor. Eu não convivo lá com vocês, eu não tenho esse conhecimento, mas eu já recebi inclusive uma informação de que o Isaías Santana, né, na sua forma de administração, ele é um prefeito que consegue e gosta de envolver todos nas soluções, né?
Não é ele que tem a solução. Poxa, essa área aqui é da mobilidade urbana, chama secretário, equipe, discute, vê o que vai ser resolvido. Essa área aqui é da saúde, vem aqui, conversa com a secretária, com a equipe. É assim também que tem que se trabalhar, né? Por isso que talvez a facilidade do entendimento da sua parte de tudo que acontece na cidade, não, Celso? O Isaías, nesse sentido, ele é um ótimo professor. A gente tem que ter a ciência, por mais conhecimento que a gente acumule da máquina, a gente nunca vai saber ser especialista nas áreas. Então, como o Isaías faz e tem que ser feito, no momento de saúde, você tem que chamar toda a Secretaria de Saúde, né? No momento que a gente tem uma epidemia de dengue, você tem que chamar a Secretaria de Saúde e, sobretudo, desde a secretária até quem está lá na ponta, na UBS, no UPA, porque essas pessoas vão trazer uma visão que o gestor, muitas vezes, por estar distante do problema, ele não tem. Então, o bom político é o político que ouve. O político que ouve não só a população, mas que ouve também o seu time, que é o seu time que vai trazer boas soluções, que vai trazer boas saídas. Como nesse caso, né? A Secretaria de Saúde propôs, o prefeito, na mesma hora, já acatou, né, de trazer de colocar as 4 UBS em horário, aumentar o horário dessas UBS para que pudessem descentralizadamente dar uma melhor atenção para o caso da dengue. E é um trabalho que está sendo feito, a gente sabe, né, infelizmente não tem vacina ainda para todos os municípios e que o governo federal, o governo do estado possam trabalhar nesse sentido. Bom, tem a área da saúde que é preocupante, você já citou, tem a questão, né, da sua administração, da sua pasta, da sua área, você que é secretário de Governo e Planejamento, e tem, logicamente, informações a respeito de tudo que está sendo desenvolvido e o que vai acontecer ainda neste ano de 2024, né? Tirando a área da saúde, tem algum outro ponto? Logicamente, a gente vai falar muito no próximo bloco a respeito desta ligação entre São José e Jacareí. Tirando esta área da saúde, eu vejo lá em Jacareí também uma série de obras com relação à drenagem. Como é que está sendo esse processo? Nós temos ali, eu moro ali no Jardim Luiza, próximo ao Chibata, né, uma obra que está sendo desenvolvida. Como é que está essa questão, né? Porque o período de chuvas ainda continua. O período de chuvas ele atrapalha bastante a execução das obras. Mas nós temos 5 grandes obras em andamento. Então, a gente tem obra no Jardim Luiza, no Tanquinho, na Lucas Nogueira Garcês, no São Luís e na Diogo Fontes. São 5 grandes obras de drenagem. Estão sendo investido hoje R$100 milhões em drenagem para combater as enchentes. Jacareí é uma cidade que sempre sofreu com as enchentes, então a gente precisava dar uma resposta efetiva. Estamos fazendo essas 5 grandes obras e ainda temos outras obras que precisam ser feitas que estão em execução de projetos e estudos. Como o próprio Córrego do Turi, a Ramírez Cabral, a Rua Barão e o Ijau, que também são pontos que precisam ser atacados mais à frente. Então a gente vai escalonando as obras, né? A gente precisa, esses 100 milhões estão sendo gastos agora, nessas 5 obras que estão há muito tempo desejadas pela cidade, e para a execução de uma obra, dentro do poder público, primeiro se começa com um projeto, licita o projeto, faz o projeto, licenciamento ambiental e depois parte para a execução de obras. Então, muitas dessas obras que estão em projetos não vão ser executadas nesse mandato, mas precisa ser começado, que como o trâmite de obra pública ele é demorado, até pela questão das licenças ambientais, principalmente obra de drenagem que tem muita licença ambiental, ele precisa ser começado. Então, a gente começou muitos projetos de obras e estamos executando as mais prioritárias hoje, né, onde que o pessoal mais sofre, para a gente conseguir dar uma resposta efetiva para chuvas que você tem acompanhado, têm sido cada vez mais intensas, mais fortes e num curto espaço de tempo. Essas obras, ainda que não estejam terminadas, como os 3 piscinões do Tours, que já está terminado, elas têm dado já um resultado. A população às vezes me liga, manda mensagem, dizendo, olha, choveu aqui, choveu forte como chovia e antes alagava, agora não está alagando mais. Então, por mais que a obra ainda... Já é um resultado, porque a gente tirou as principais obstruções, começa a abrir os canais, então já tem uma melhoria significativa quando se fala de drenagem. Então, por mais que não esteja efetivamente pronta, não está em 100%, e isso vai ficar ao longo desse ano, para os próximos
para as próximas chuvas do final do ano, início do próximo ano, a gente já vai dar uma resposta muito melhor de infraestrutura, mas hoje essa resposta já tem sido exitosa por conta das obras estarem em andamento. Eu tenho duas questões com você. Eu tenho um repórter CBN, edição das 9h30, vou ter que fazer uma pequena pausa, mas eu acho muito interessante, porque conversando com Isaías, a gente sabe disso, né? A dificuldade, né, em captar recursos para poder realizar as obras. Nós temos a questão que o Isaías sempre falou, a necessidade de ouvir a população, né? Os anseios da população, as necessidades. E a gente sabe que, às vezes, em determinado momento, uma reclamação ou outra chega, mas é um caso pontual, individual, né? E a prefeitura tem que pensar como um todo, tem que pensar, né, na população. Mas a gente vai falar sobre isso e vai falar sobre este projeto, né, que foi lançado oficialmente, já vinha sendo trabalhado há algum tempo, que é a ligação, né, de Jacareí pela Davi Monteiro Lino com a Via Oeste, né? Exatamente. Lá em São José, aqui em São José, que vai trazer um benefício para quem é morador nos dois municípios. Mas é logo depois do repórter CBN, estaremos de volta aqui com Celso Florencio, secretário de Governo e Planejamento de Jacareí. Sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024. O presidente Lula e o presidente da Câmara, Arthur Lira, se reúnem nesta manhã em meio à tensão entre o Planalto e o Legislativo. O encontro ocorre após Lula faltar à abertura dos trabalhos no Congresso na segunda-feira. Na ocasião, Lira disse que os parlamentares não são carimbadores de propostas do governo e que o orçamento é de todos e não apenas do Executivo. No mesmo dia, o deputado pediu explicações ao Ministério da Saúde sobre o uso de recursos. A iniciativa foi vista como pressão à gestão Lula. O veto presidencial, as emendas de comissão e o envio da medida provisória da reoneração da folha de pagamento são apontados como motivos que causaram o desgaste entre as partes. O volume de serviços prestados no Brasil teve ligeira alta de 0,3% em dezembro na comparação com novembro. Foi o segundo resultado mensal positivo seguido. No período, o setor acumulou elevação de 1,2%. Em 2023, o volume de serviços apresentou expansão de 2,3% em relação a 2022. O setor registra crescimento há 3 anos seguidos, movimento que não ocorria desde o período de 2012 a 2014. O balanço é do IBGE. A Polícia Federal faz uma operação contra o crime de difamação eleitoral por meio de inteligência artificial. Em dezembro, circulou em redes sociais um áudio falso com ofensas a professores atribuídas ao prefeito de Manaus, Davi Almeida. Um designer, os sócios de 3 empresas de publicidade e 2 compartilhadores da fake news são alvos de 9 mandados de busca e apreensão. No horário de Brasília, 9h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Desktop, a internet de qualidade com ultra velocidade. Agora, com mais de 1 milhão de clientes. CBN Vale, primeira edição. Oferecimento Cisprime do Brasil, a maior e mais completa cooperativa de crédito independente do país, agora em São José dos Campos. 9h36, de volta aqui com o CBN Vale Primeira Edição, recebendo o Celso Florencio, secretário de Governo e Planejamento, pré-candidato à Prefeitura de Jacareí. O Celso está com Isaías Santana desde o primeiro dia que ele assumiu a Prefeitura, 7 anos atrás. Exatamente, né? Desde 1º de janeiro de 2017 a gente está trabalhando na Prefeitura de Jacareí junto com o prefeito Isaías. Então você sabe da luta do Isaías, né? Que ele sempre vem aqui e reclama da dificuldade de conseguir, né, dinheiro, investimento,
problemas, né, de arrecadação. Continua ou já mudou um pouco o panorama? Continua. A gente teve uma redução muito grande dos repasses do governo federal. No último ano, a gente, na educação, que sempre tem um repasse a maior, veio muito menor. A gente precisou tirar 10 milhões de recursos do Tesouro para suplementar o que o governo federal deveria ter pago. Na saúde, sem falar que o recurso já tem diminuído cada vez mais. E os custos de saúde, depois da pandemia, aumentaram muito. Né? Todo mundo que frequenta uma farmácia sabe que o remédio subiu na pandemia e nunca mais baixou o preço. E isso também todos os custos da saúde. E o governo federal também continua não dando nenhuma resposta para os municípios. Então, essa falta de repasses do governo federal, somado com uma frustração de receita, tem causado para os municípios, não só para Jacareí, mas tem causado dificuldades. Então, os recursos que deveriam estar indo para investimentos, para aberturas de via, para obras, acabam sendo destinados sempre para os serviços básicos, como saúde e educação. Eu não vou me lembrar aqui, mas o Isaías citou isso, e isso é bacana a gente sempre frisar, que serve de alerta até para a população, né? Quando na hora de uma eleição para deputado, né, vote em candidatos da região. É muito importante que isso aconteça, porque esse candidato da região, se eleito, ele pode trazer mais benefícios e recursos. E o Isaías me disse isso, né, que ele, relativamente às emendas, né, a demanda financeira, que vem através de emenda de parlamentares, tem que se buscar com deputados que não são da região, né? E aí é relativamente um pouco mais complexo, mais difícil a negociação, o convencimento do deputado. O deputado que é da regional, ele conhece as demandas da cidade, ele tem uma maior interação com os prefeitos, ele conhece os prefeitos. Deputados de outras regiões vão entender as regiões deles primeiro. Então, as cidades que não têm representatividade ficam sempre em segundo plano. E o que tem acontecido no governo federal, nos últimos anos, é que o parlamento tem tido muito mais acesso ao orçamento, ao recurso público federal, do que o próprio governo federal. Então, os deputados têm tido uma proporção maior de recursos. De recursos, para poder repassar para os municípios. E hoje a região como um todo, ela é subrepresentada. A região do Vale do Paraíba, que é uma região de mais de 2 milhões de habitantes, tem uma subrepresentação na Câmara Federal. Então, esse trabalho de eleger deputados da região é muito importante para o desenvolvimento da região, para conseguir atrair recursos do orçamento federal para a nossa região, que é muito importante. Logicamente, vários são aqueles que ajudam. Jacareí tem em destaque, o Marco Bertagnoli é um deles ou não? O Marco Bertagnoli sempre ajudou Jacareí, mas hoje ele é conselheiro do Tribunal de Contas, ele não é mais deputado. Não é mais deputado, ele acabou Hoje saindo. Os deputados que têm ajudado bastante Jacareí são os deputados André do Prado e Márcio Alvino. Esses deputados realmente têm ajudado muito Jacareí, tanto no governo federal quanto no governo estadual também. André é deputado estadual, Márcio é deputado federal. Eles têm sido os interlocutores de Jacareí, os representantes de Jacareí nas câmaras federal e estadual. Pelo tamanho da região metropolitana do Vale, a gente deveria ter no mínimo 5 deputados estaduais e 2 federais, no mínimo, né? Seria um número aceitável para uma região tão grande como essa. A região de Campinas tem representantes, inúmeros representantes. Aqui no Vale do Paraíba ainda não teve esse trabalho. Mas vamos continuar falando de política, daqui a pouco a gente fala mais. Já que estamos falando de deputados, de eleições, né? Eu falei aqui que é importante se votar em representantes do Vale. Esse ano é um ano atípico, é um ano de eleição. Você é pré-candidato à Prefeitura de Jacareí. Está caminhando tudo tranquilo, tudo certo, o processo, a escolha, a oficialização, qual é o prazo? A oficialização nas convenções, né? Então, nos próximos meses a gente vai ter a oficialização. Eu coloquei meu nome à disposição do grupo, a gente fez uma prévia interna dentro do grupo, meu nome saiu vitorioso, então fiquei muito satisfeito, muito honrado com essa vitória, né, de um grupo que tem tantos bons nomes, o meu nome ter saído à frente. E agora a gente está num trabalho de, como o meu trabalho sempre foi de gabinete, de ajudar as demais secretarias, de também passar a ser um pouco mais conhecido da população. Então, e esse trabalho eu tenho feito muito junto aos vereadores da base, indo junto aos vereadores nas suas áreas eleitorais,
para a gente poder ampliar um pouco mais o conhecimento da população do meu nome e assim, consequentemente, conseguir chegar com as nossas propostas, demonstrando o que a gente já fez nesses 7 anos e o que a gente ainda pode fazer pela nossa cidade. Bom, e logicamente nessa conversa com vereadores, lá na frente tem a composição, apoio de partidos, também a definição do candidato a vice-prefeito, só lá na frente também, ou já tem algum nome encaminhado? Não, a gente tem ótimos, bons nomes. Até brinco que a gente tem um problema bom, né? Que a gente tem bons nomes para escolher de vice, né? E essa composição, não vou ser eu que vou decidir, é o grupo que vai decidir essa composição, mas a gente tem ótimos nomes e tô seguro que a gente vai fazer uma boa escolha dessa dobradinha. Bom, a eleição lá em Jacareí, eu estou projetando aqui, pensando em alguns nomes, o Hamilton Mota, que já foi prefeito, esteve aqui, né? Disse que também é pré-candidato à prefeitura. O Hamilton citou o Rodrigo Salomão, né, que é vereador, que também seria um pré-candidato, citou mais um nome, eu acho que é não sei se é vereadora do PSOL, mas eu acho que teria mais um nome envolvido nessa questão da disputa da prefeitura de Jacareí. Eu gostei do Hamilton, porque o Hamilton disse o seguinte: eu já conversei com o Celso é bom menino, a gente vai tentar manter um debate de alto nível, né, discutir ideias. Esse é o caminho? A gente se encontrou, acho que num evento, e ele falou, não, vamos fazer uma campanha de discussão de ideias. Eu falei, não, da minha parte pode esperar só isso. Acho que a gente tem que debater politicamente, debater o que a gente tem, as propostas para a cidade. Quais são as propostas de cada um e a população decidir pelas propostas, pela proposta do grupo, o que o grupo tem a oferecer pela cidade. Então eu falei, da minha parte pode esperar uma campanha extremamente limpa, uma campanha de altíssimo nível, debatendo a cidade, que eu acho que tem potencial para isso. E acho que a melhor forma da gente conseguir ter um resultado eleitoral de grande valia é a gente debater o que tem de melhor para a cidade e a população escolher com base no que ela está vendo ali, num debate político de alto nível. Bom, pelo que a gente observa, e aí eu não sou advogado do diabo, mas pelo que a gente observa, né, existiu na eleição passada para a presidência uma polarização entre esquerda, né, e direita. E nós temos lá em Jacareí, você que faz parte do atual governo, eu observo da seguinte forma: eu ainda não consigo enxergar, essa é uma análise minha, eu ainda não consigo enxergar um candidato, o seu candidato, aquele que queria, de uma certa forma, disputar diretamente com você a eleição. O Rodrigo Salomão, o Hamilton, né, pode ser um dos dois, né? O Rodrigo teria mais ou menos a linha bolsonarista, ou não? Eu discordo um pouquinho, eu acho que o candidato já está dado. O meu concorrente é o Hamilton. É o Hamilton? É o Hamilton, o meu concorrente é o Hamilton. A gente vai polarizar com o Hamilton nas discussões, que primeiro, os demais candidatos, eles não têm uma estrutura de grupo. Quem em Jacareí tem grupo? A gente e o PT. E o PT. Então, as discussões vão ser entre a gente e o PT. Os demais são projetos solos, projetos sem grupo, projetos sem grande viabilidade. Então, a gente vai polarizar com quem é o concorrente direto, quem de fato tem condições de chegar na cidade, de permear na cidade, né? A campanha em Jacareí não tem tempo de TV. Então, os candidatos eles precisam de grupo para chegar nos mais diversos cantos da cidade. Então, quem tem grupo hoje é o Hamilton. Então, o nosso concorrente, e a gente vai debater muito, é o Hamilton. É o Hamilton. Hamilton Mota foi prefeito em Jacareí durante 2 mandatos, né? Ele sucedeu o Marco Aurélio, que também era do PT, e o próprio Hamilton disse que o Marco Aurélio vai trabalhar junto com ele, mas eu confesso que eu senti a ausência dos dois durante um determinado período, né? Houve um afastamento, tanto do Marco Aurélio como do Hamilton. O Hamilton explicou aqui, tem que trabalhar, né? Então não podia ficar se dedicando. Ô Celso, eu estou aqui pensando, analisando, vendo você fala da questão, né, da disputa, né, com o Hamilton, mas aí a minha ignorância, né, a minha falta de informação. Jacareí é turno único ou Jacareí cabe 2? É turno único. Turno único, né? Turno único. É só ali, a partida final é a decisão, quem tiver mais ganha, leva o título para casa. Não tem... Mas o Hamilton falou que ele precisava trabalhar,
Mas eu estou 7 anos trabalhando em Jacareí. Eu nunca tinha encontrado o Hamilton. Vou encontrar esse ano, que é ano de disputa eleitoral, né? Então, mesmo ele tendo que trabalhar, ele não estava sendo visto na cidade, né? Então, eu acho que ele estava... Agora, recentemente, eu acho que ele estava no CEAGESP. Né? Ele está no CEAGESP. Agora, eu tenho encontrado bastante o Hamilton na cidade, mas antes, morando e trabalhando em Jacareí, eu não encontrava o Hamilton. Era difícil de encontrá-lo. Difícil de encontrá-lo. Como o próprio Marco Aurélio. Não é uma crítica, né? Mas a gente sabe que faz parte. O político, independente de estar, né? Aquele que tem um carinho e uma atenção, já foi prefeito, né? Se está ou não no poder, ele tem que estar no dia a dia da cidade, vivendo, convivendo, vendo os problemas, né? Exatamente. Sendo crítico à administração, né? Porque o prefeito ele é um representante da cidade. E como que ele pode representar se ele não está ali ouvindo diariamente? Então, acho que a gente tem uma vantagem nisso, que a gente está ali na cidade 7 anos trabalhando, ouvindo, conversando, dialogando, quando às vezes discutindo, mas discutindo no bom sentido de tentar melhorar as propostas. Mas a gente está ali diariamente na cidade. Então, acho que a gente tem um pouco de vantagem nessa representação, porque a gente está em Jacareí. Eu, particularmente, sou nascido em Jacareí, criado em Jacareí, filho da terra, né? E tenho muito orgulho de ser jacariense e quero ver a minha cidade cada vez melhor. Perfeito. Celso, eu vou para mais um rápido intervalo comercial e na sequência eu juro que eu falo sobre esta ligação entre São José e Jacareí, que era o tema, né, do convite que foi efetuado para você. O Flávio de Carvalho, que é o nosso produtor, deve estar louco lá na redação. Poxa, até agora não falou sobre o assunto. Calma, Flávio. Flávio é gente boa demais, ele entende. O Idelter, então, preocupadíssimo, né? E aí vai falar ou não vai? Daqui a pouco, no próximo bloco, na sequência do nosso CBN Vale primeira edição. Esta última meia hora do Jornal da CBN teve oferecimento Desktop, a internet de qualidade com ultra velocidade. Agora, com mais de 1 milhão de clientes. De segunda a sexta, das 3 às 4 da tarde, tem CBN na Rede. Informação, muito bate-papo, diversão e cultura. Para você que gosta de estar conectado. Dicas de economia da Forte Ar-Condicionado. É muito importante a manutenção preventiva anual para quem utiliza pouco ar-condicionado. Equipamentos com uso contínuo, as manutenções deverão ser realizadas semestralmente, sempre realizadas por um técnico especializado. Dicas de economia da Forte Ar-Condicionado. Tire suas dúvidas pelo WhatsApp 981342522. Comida caseira. Roma Restaurante. Self-service e aquele sabor delicioso da comida caseira. Roma Restaurante. De segunda a sábado. É logo ali, Rua Paraibuna, 237. Rua Paraibuna, 237. Fone 3942-8362. 3942-8362. Roma Restaurante. Sua opção de comida caseira no Jardim São Dimas, em São José dos Campos. De segunda a sexta, das 11 ao meio-dia, você fica sabendo tudo sobre o esporte do Vale do Paraíba em primeira mão, no CBN Vale Esportes. Análises, entrevistas, histórias e muita informação na apresentação de Pedro Bavuso e os comentários de Ednei Santos e Luciano Campos. CBN Vale Esportes, para saber mais e melhor sobre o esporte do Vale do Paraíba. CBN Vale, primeira edição. Oferecimento Cisprime do Brasil, a maior e mais completa cooperativa de crédito independente do país, agora em São José dos Campos. Faltando 10 minutos para as 10 horas da manhã, rapidamente aqui para a gente fechar esse bate-papo, essa conversa com o Celso Florencio, que é secretário de Governo e Planejamento da Prefeitura de Jacareí, pré-candidato a prefeito. Celso, início de ano, volta às aulas,
logicamente toda aquela preocupação, né, das crianças, também dos pais, né, que em determinados momentos já estão trabalhando e tem que deixar os seus filhos nas creches. Como é que está este início de 2024? Porque a creche também faz parte da educação, está dentro, né, do ano letivo também, né? A creche não só faz parte da educação, como ela é crucial na primeira infância, onde a gente consegue desenvolver a parte cognitiva, a parte de aprendizagem das crianças. Se a gente não dá os estímulos corretos, a alimentação correta, a gente está comprometendo todo o aprendizado dessa criança por toda a vida escolar. Então é muito importante as creches e a gente tem uma ótima notícia, né? Ontem a gente inaugurou 2 creches em Jacareí, mais 2 creches, são agora 12 creches inauguradas, ainda tem mais uma em construção no Vila Branca. E ontem a gente inaugurou Terra de Conceição e Paraíso, 2 creches lindíssimas, as 12 creches no mesmo modelo, no mesmo padrão, integral, 180 crianças, com os mesmos equipamentos, seja no centro, seja no Paraíso, seja no Colônia, todas idênticas. E a figura da creche ela é muito importante, porque ela, além de assegurar toda a parte cognitiva da criança, aprendizagem, alimentação, ela permite que os pais possam trabalhar tranquilos. Quantos pais muitas vezes não tem com quem deixar o seu filho, está ali naquela preocupação, então a creche ela cumpre esse papel muito bem. O pai e a mãe podem irem trabalhar, que vão saber que o seu filho está muito bem cuidado, num lugar seguro e bem alimentado. E também para a semana que vem a gente inaugura o Complexo Franco Montoro, no São João, que vai ter aí 600 vagas a mais de EMEI e EMF, de ensino básico integral. O integral ele é a principal política pública de uma cidade, tem que ser a principal política pública de uma cidade, porque ele vai fazer com que a criança esteja ali na escola o dia inteiro, aprendendo, se divertindo, bem alimentada. Então a melhor política social é a política do ensino integral e a gente está levando, semana que vem a gente vai inaugurar a Franco Montoro ali no São João para mais 600 crianças. Perfeito. Celso, você falava sobre a educação e eu estava aqui, logicamente, rodando as nossas plataformas digitais. O nosso tempo é curto, mas eu ainda vou tentar responder alguns ouvintes, né, com perguntas para você. Rapidamente assim, a gente convidou você para falar desse projeto que foi lançado oficialmente, a ligação entre Jacareí e São José, saindo da Davi Monteiro Lino, ali, Parque Meia Lua, ali já é Parque Meia Lua ou não? Isso, ali já é Meia Lua. Já é Meia Lua, né? Fazendo aquela ligação por baixo e saindo lá na Via Oeste, já atrás da Unip. Isso. Né? Foi assinado o acordo. Como vai funcionar, como será, qual é a responsabilidade da Prefeitura de Jacareí, de São José, prazo de entrega, como que vai se desenvolver esse projeto? Esse projeto a gente começou lá atrás, quando a gente começou a finalização da Davilino, que foi uma obra bem grande que a gente fez e entregou no ano passado, a gente já tinha intenção de ligar com São José. Mas acabou que o cronograma não coincidiu, a gente suprimiu a ligação. Então a gente levou a Davilino do centro de Jacareí até o Parque Meia Lua. Agora falta só essa ligação do Parque Meia Lua até o Rio Comprido, que São José está chegando com a obra deles, né? Então vai interligar as 2 cidades, uma obra, são 2 cidades irmãs, 2 cidades que têm uma cooperação muito grande. Ao todo são 24 mil pessoas que saem de Jacareí ou de São José e que fazem esse pêndulo diário, Jacareí-São José, São José-Jacareí. 24 mil pessoas que hoje utilizam a Dutra, a rodovia Geraldo Scavone, que com essa obra da Dutra a gente pode perceber que está muito pesado o trânsito, as pessoas que gastavam 25 minutos, meia hora, estão gastando 40, 50, 1 hora para sair de Jacareí e chegar em São José, para sair de São José e chegar em Jacareí. E com essa nova rota, a gente vai ligar o centro de Jacareí, então a região do Parque da Cidade, a Davilino sai ali do Parque da Cidade, cruza Santa Maria, Parque dos Sinos, e chega até o Parque Meia Lua e São José dos Campos. E chega em São José, vai passar ali atrás da Unip, a Monsanto, e pega a Via Oeste, que sai ali atrás do Jardim das Indústrias, do Colinas, chega até o Shopping Colinas. E é uma via que vai chegar com calçada acessível, iluminação de LED, ciclovia. Então as pessoas vão poder sair do centro de Jacareí de bicicleta e chegar até ali no Shopping Colinas de bicicleta também, com segurança em ciclovia, com luz de LED. Então é uma obra muito importante para essas 2 cidades, até mesmo porque agora a gente cria uma nova rota de ligação entre as 2 cidades. Antes, as ligações, tanto a Dutra quanto a Estrada Velha, elas são da região leste de Jacareí,
estão saindo do Vila Branca, do Califórnia, do Rio Comprido e chegando na região sul de São José, região sul de São José, Satélite, toda aquela região do Satélite. Agora a gente vai fazer uma outra ligação para regiões diferentes. Então, além de ser mais uma opção para o jacareense e para o joseense, é uma opção que vai ligar regiões diferentes. Se eu quero ir para a região do Colinas, eu vou utilizar a da Avelino. Se eu quero ir para o Satélite, eu continuo utilizando a Dutra e a Estrada Velha. Então, além de criar uma nova alternativa, e a gente tem visto que essa alternativa é extremamente necessária, né? A Dutra e a Estrada Velha estão totalmente saturadas, né? A gente espera que essa obra termine o quanto antes, mas enquanto essa obra continuar e outras obras vão vir, né, que vai dificultar essa ligação, a gente ter essa terceira opção que as pessoas possam usar com conforto, com segurança, economizar tempo. Hoje uma pessoa que sai sem trânsito, pegando a Dutra da região do centro de Jacareí e vai para o Colinas, ela vai gastar em torno de meia hora, 35 minutos. A intenção é que com essa nova via, ela caia 15 minutos. Ela vai gastar 20 minutos para sair do centro de Jacareí e chegar até ali atrás do Colinas, né, que é onde termina a Via Oeste. Então a gente está economizando aí nesse trajeto 15 minutos de vida que a pessoa pode usar para ler um livro, para ver TV, para estar com a família, para simplesmente respirar, né? A gente vive numa rotina tão louca correria, né, que respirar dia a dia. É importante. O prazo de entrega, como é que está a perspectiva? A gente deu ordem de serviço da nossa parte agora. A nossa parte é muito pequena, como eu havia dito. A gente já fez a parte maior da obra, que é a finalização da Avelino. Então a gente tem aí uns 40 dias de levantamento topográfico, de marcação, revisão de projeto executivo. E a gente espera no primeiro semestre, finalzinho do primeiro semestre, começo do segundo semestre, estar entregando a parte de Jacareí, que é a ligação da Avelino, da Dutra até o Rio Comprido. Você tem que fazer alguma licitação para a realização da obra ou é a própria prefeitura que já começa? Como funciona? Não, nós licitamos, já tem empresa vencedora e a empresa vencedora já está executando os trabalhos iniciais. Já está implantando canteiro de obra, já está em estado avançado. Então a gente não vai licitar. São José está realizando com a Urban aqui. Então, eles já estão em execução. O trecho de São José é maior, né? Eles têm um trecho maior a ser realizado do que o trecho de Jacareí. E também São José vai fazer a travessia do Rio Comprido. Então, as duas cidades chegam no Rio Comprido, atravessam o Rio Comprido e a gente tem a união dessas duas cidades num ponto diferente. Eu vi um vídeo que você publicou nas redes sociais, né? Que você estava justamente no trecho onde estava sendo realizada a obra de São José, né? Já tinha um maquinário, né? Ali no finalzinho. Está bem adiantado, né? Parece que é um processo que vai caminhar sem dificuldade, né? A gente espera isso e era uma ligação já, eu diria, tão sonhada por muita gente, né? Sim. Que os estudantes da Unip tinham uma dificuldade muito grande do acesso à faculdade, tinham que fazer o contorno lá na frente, próximo a Johnson. Isso daí vai facilitar a vida de muita gente. E como você disse, é uma ligação para regiões diferentes das duas cidades, né? Porque aqui é a Estrada Velha e a Dutra, você pega a região sul de São José e essa ligação vai para outra região, para o outro lado da cidade de São José. Exatamente, o pessoal da Unip tinha que vir até pegar a Dutra, vir até a Johnson e voltar. Então vai facilitar muito para os estudantes da Unip de Jacareí, vai facilitar muito também para os joseenses que trabalham em Jacareí, para as pessoas de Jacareí que têm uma parte de vida social em São José, então vai facilitar para todo mundo. Bom, eu queria cortar o repórter CBN, mas eu não posso. Eu vou tentar aqui, logicamente, talvez, eu sei que o Celso tem uma agenda, né, corrida já, né, nessa sexta-feira, mas eu vou pedir uma gentileza para a nossa próxima entrevistada, talvez lá no próximo bloco a gente fechar 5 minutinhos, porque eu acho bacana a gente poder atender, né, os ouvintes da CBN. Tem elogios e tem críticas, né? A Lucy Uete disse: Celso Florencio, super competente, Patrícia Brisson, para continuar um legado, trabalho desenvolvido pelo Isaías Santana, né? Parabéns ao Celso, né? Pela candidatura. Temos aqui, né? O Paulo Trajano, né? Falando sobre a questão do Rio Comprido, né? Que você falou, as crianças, bairros carentes de Jacareí, a importância necessária que tem que se dar ao Rio Comprido, e o Juliano Carlos falando sobre a manutenção da cidade. Ele considera que a cidade está relativamente abandonada na questão da manutenção, asfalto, buracos no centro, né? São posicionamentos, né, dos ouvintes aqui da
da CBN, o Paulo Trajano, que é pastor Paulo César Trajano, né? Essa questão, né, das obras, região central, citada aqui pelo Juliano, né? Como é que está a situação de manutenção? Dezembro e janeiro, por ser meses muito chuvosos, realmente a qualidade da zeladoria cai. O mato cresce muito rápido e você tem a pavimentação, ela acaba tendo mais comprometimentos, mais buracos. Então são meses que são muito difíceis para a zeladoria, tanto dezembro quanto janeiro, mas a partir de março sempre volta a normalização dos serviços. Então pedir ao Juliano que tenha um pouquinho mais de paciência só para a gente. Fevereiro já está terminando, essa época de chuva já vai reduzindo, aí os serviços de zeladoria, tanto de capina quanto de tapa-buraco, começam a ser exitosos de novo. Até o tapa-buraco, nessa época, quando chove, você tapa o buraco, chove, você perde o serviço. Então, ela não é uma época nem ideal para fazer esse tipo de serviço. Então, a gente faz de uma forma mais paliativa, mas a forma definitiva é na época de estiagem que a gente faz essa prevenção. E o Paulo Trajano manda aqui, pede para a gente mandar um abraço, né, para Eva Trajano, enfermeira lá do posto de saúde do Rio Comprido, e pelo fato da esposa trabalhar lá, ela tem a informação de que realmente melhorou muito o bairro, o trabalho que está sendo realizado. O Rio Comprido tem a parte de São José e a parte de Jacareí também, né? Se não me engano. Exatamente. A gente tem no Rio Comprido é uma ocupação da década de 80. A gente vai conseguir entregar os primeiros títulos do Rio Comprido ainda no primeiro semestre. Então a gente está resolvendo a questão fundiária do Rio Comprido. E essa semana também a gente tem uma boa notícia para o Rio Comprido. A gente deu ordem de serviço da criação de um parque linear no Rio Comprido. A gente conseguiu com a IDP a utilização do linhão. Então, com isso, a gente conseguiu, essa autorização da EDP vai possibilitar a gente colocar um parque linear em toda aquela área do antigo linhão que cortava o Rio Comprido, para dar mais opções de esporte e lazer para toda a comunidade. O Alexandro, né? Bom dia, Celso Florencio, acompanhando a nossa conversa, né? Disse que está acompanhando, e o Juliano ainda mandou uma outra questão. Aí já vai na questão de cargos comissionados, pagamento de horas extras. Isso foi um erro do Tribunal de Contas no relatório deles, um equívoco, porque tinha um funcionário que era funcionário de carreira, e funcionário de carreira pode fazer hora extra. Ele recebeu hora extra quando era funcionário de carreira e depois ele foi promovido a diretor. Quando ele foi promovido a diretor, ele não recebeu mais hora extra, mas o tribunal olhou o ano inteiro e durante o ano realmente ele tinha recebido. Janeiro, fevereiro, março ele tinha recebido. Então não tem como você tirar a hora extra da hora extra que ele trabalhou quando ele estava exclusivamente como funcionário de carreira. Então é exatamente esse ponto, né? Foi até levantado algumas questões na Câmara, mas já está totalmente explicado isso. E o Mauro Oliveira também acompanhando aqui o nosso CBN Vale primeira edição. Celso, eu quero agradecer a sua presença, nós não temos muito tempo pela frente, mas obrigado mesmo, viu, pela presença. Quem sabe uma hora a gente faz um programa para falar muito mais a respeito de Jacareí. Eu quero pedir desculpa ao Idelter, né, que foi chamado para falar sobre esta ligação. E, né, a gente falou muito mais, porque é importante, você estar lá na máquina, você conhece, você sabe como funciona. Obrigado, viu, Celso, pela presença. Obrigado, Fernando. Deixar um abraço a todos os ouvintes da CBN. Falar para o pessoal que quiser continuar acompanhando o nosso trabalho, é só acompanhar a gente nas redes sociais, @celso.jacareí. E desejar aí para todo mundo que não tinha estado aqui antes, né, um bom 2024. Muito obrigado. Obrigado ao Idelter. Celso Florencio conosco aqui no CBN Vale, primeira edição.